Filipenses no capítulo 1 e o versículo 6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Irmão, deixa eu já falar para você nessa noite, porque o que acontece? Os nossos dias vão passando, né? A gente às vezes passa uma semana difícil, passa dias difíceis, momentos difíceis em nossas vidas, circunstâncias, sejam elas favoráveis ou muitas vezes desfavoráveis, que muitas vezes nós nos vemos sem saída, muitas vezes precisamos tomar uma decisão e ficamos sem saber o que decidir. Muitas vezes oramos a Deus, pedimos uma palavra, não há uma resposta, Deus não fala. Mas eu li o texto aqui que Paulo, ao escrever para os irmãos de Filipe, Paulo ele foi fundador dessa igreja em Filipe, e nesse momento o apóstolo Paulo está preso em Roma, e na sua prisão romana ele está escrevendo essa carta para os irmãos de Filipe. Paulo passou muitos momentos agradáveis, felizes ali com aqueles irmãos. No momento da sua prisão, essa igreja compartilhou com ele, o ajudou ali com recursos, também em oração. Mas aqueles crentes também passavam por perseguição, e o apóstolo Paulo, dentro daquela prisão romana, estava escrevendo essa carta, encorajando, louvando a Deus pela vida deles, os encorajando diante dos embates que eles estavam vivendo. E Paulo vai declarar uma certeza aqui de fé, como eu quero declarar essa certeza de fé, essa convicção nessa noite, dentro daquilo que ele falou nesse versículo: tendo por certo isto mesmo, ou tendo esta certeza dentro de mim, que aquele que em você começou a boa obra a aperfeiçoará, terminará até o dia que Jesus voltar. Até o dia de Jesus voltar, até o dia que Ele voltar, essa obra que Ele começou na minha vida e na sua vida, Ele vai terminar. Ele vai terminar na sua vida, irmão, na sua vida, irmã, na sua casa, na sua família, na minha vida, na minha casa, na minha família. Ele vai terminar essa obra. Deixa eu falar para você, eu e você, como seres humanos mortais e falhos, muitas vezes a gente começa alguma coisa e a gente não termina. Quem tem o hábito de fazer isso? Eu tinha esse hábito lá atrás, a procrastinação, ficar empurrando com a barriga. Começa uma coisa, não termina, vai, para no meio do caminho. Mas Deus corrigiu isso na minha vida. Então, se você age dessa forma, começa e não termina, termine, porque o Deus que começou com você, Ele vai terminar. Amém? Ele vai terminar e vai ser glorioso o que Ele vai fazer. No momento Ele está fazendo, no momento Deus está trabalhando. Diga para o seu irmão aí: Deus está trabalhando. Irmão, porque o que acontece? Às vezes, como eu disse, passa a semana, entra dia e sai dia, acontecem situações que você não tem resposta, que você não vê uma resolução, que as coisas não mudam, não melhora. Aí você fala: Deus não está vendo, Deus não está ouvindo, eu estou orando, estou buscando, não há uma resposta. Mas deixa eu confirmar para você aqui nessa noite, de forma escriturística, bíblica, Deus está trabalhando nessa noite, na sua vida e na sua casa, na sua família. Ah, pastor, mas aí eu não estou vendo. Ainda que você não veja, ainda que pareça que não está acontecendo nada, Deus, Ele continua trabalhando. Aleluia. Ele está trabalhando em você, preste atenção, e por você. A obra que Deus faz não é só em mim, não é só em você. Ele faz a obra em mim para fazer por mim, para fazer por você. Por isso que muitas vezes, irmãos, a gente é tocado, muitas vezes a gente é agravado, é humilhado, muitas vezes a gente é entristecido, muitas vezes a gente passa por situações que nós não desejamos, mas Deus está forjando em mim e você algo poderoso, um caráter poderoso, para que Ele possa usar eu e você, nos usar nas suas mãos. Amém? Ele está no controle de tudo e sempre estará. Essa é outra perspectiva. Porque muitas vezes, quando nós passamos por momentos difíceis, a gente pensa que Deus se esqueceu, ou que Deus perdeu o controle da situação.
perdeu as rédeas da situação. Não, Deus continua no trono, irmão. Ele continua no controle. Ele continua regendo a minha e a sua vida. E nada escapa das tuas mãos. Nada escapa do seu controle, do seu agir, do seu tanger nos nossos passos, na nossa vida. E quando eu falo sobre isso, eu lembro de uma falsa doutrina, um ensinamento filosófico antigo, que surgiu lá por volta do século 17, na Inglaterra. Desse ensinamento antigo chamado deísmo, veio o ateísmo moderno que nós conhecemos hoje, quando muitas pessoas não acreditam em Deus. Mas o ensinamento do deísmo essencialmente fala que Deus existe. Só que Deus criou todas as coisas. É como se Deus fosse um grande relojoeiro. Ele fizesse um relógio e ali ele desse corda nesse relógio e deixasse esse relógio sozinho trabalhando. Essa filosofia diz que Deus criou todas as coisas e deixou o mundo à sua própria sorte, deixou o seu curso natural seguir. Não há intervenção divina na história, segundo o deísmo, essa filosofia, esse ponto de vista. Só que nós somos cristãos, e a nossa visão não é deísta, é teísta. E o que é a visão teísta? Vem de theos do grego, Deus, theo. Então Deus está no controle de todas as coisas. Ele fez tudo, criou todas as coisas e está no controle de todas as coisas. E em uma das coisas que Deus está no controle, irmão, é na sua vida, é na minha vida, é em nossa vida. Deus não nos deixou a nossa própria sorte. Deus não deixou a terra a sua própria sorte. Não criou as criaturas e as abandonou a sua própria sorte, não. Deus está no controle das nossas vidas. A Bíblia diz que Deus nos chamou. Isaías, no capítulo 43, verso 1 e 2, Isaías disse assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha só o que Deus diz através de Isaías: eu sou o teu Deus, o que te chama pelo teu nome. Deus não nos chamou de qualquer jeito, Ele conhece eu e você pelo nome, por isso estamos aqui nessa noite. Ele disse: quando você passar pelas águas, momentos de dificuldades intempéries, quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, porque Ele está dizendo: eu estarei contigo em todos os momentos. Aleluia. Aleluia. Se Deus está comigo e com você em todos os momentos, porque Ele nos chamou, então Ele está trabalhando em nossa vida. E às vezes, irmão, nós passamos dias difíceis. Esses dias frios são dias um pouco opacos, sombrios, cinzentos, né? São dias assim, diferentes daquele calor. Então, muitas vezes, diante das dificuldades, parece que Deus não está se movendo a nosso respeito. Não ouvimos uma palavra direta para nós, uma revelação direta. Deus não falou especificamente comigo, pessoalmente comigo, e por isso eu penso que Deus não está trabalhando, Deus não está agindo. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Ele chamou você pelo seu nome, e quando você passar por qualquer circunstância, Ele vai estar com você, sempre vai estar com você. A Bíblia também diz que Ele nos abençoou e nos elegeu nele, e nos fez filho por adoção. Efésios 1, 3 a 5 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Você não entrou aqui para ser abençoado. A Bíblia está dizendo que você e eu já somos abençoados, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Aonde que estão as bênçãos nessa noite? Aonde que estão as bênçãos? A Bíblia está dizendo: estão nos lugares celestiais em Cristo. Quem vai pegar essas bênçãos nessa noite, irmão? Quem vai colher o fruto? Quem vai receber a bênção? Quem vai receber a vitória? Quem estiver no local celestial, quem estiver no ambiente celestial. As bênçãos espirituais estão nos lugares celestiais. E quando eu ouço essa palavra, eu preciso entender que eu e você, como filhos que fomos adotados, fomos eleitos pelo Espírito Santo que habita em nós, precisamos estar no lugar da oração, no lugar da intimidade,
no lugar da busca, no lugar da comunhão com o Espírito Santo. As bênçãos estão nesse lugar, irmão. Fora desse ambiente não existe bênção. As bênçãos estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que isso fala, pastor? Isso fala da nossa espiritualidade. Isso fala do nosso compromisso com o reino, com o evangelho. Isso fala da nossa identidade como filhos que fomos adotados na família de Deus, adotados na família espiritual. A Bíblia também diz que Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, por isso nós estamos aqui. Eu não tomei iniciativa para buscar Jesus em nenhum momento da minha vida, irmão. Em nenhum momento, aliás, os momentos que Jesus veio, eu tentei fugir dele. Agora a Bíblia está dizendo, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu só estou aqui, você também, porque Ele amou você primeiro. Em algum momento Ele se apresentou para você, usou um parente seu, usou um amigo seu, usou um colega seu. Alguém de Deus foi até você e Ele usou essa pessoa para falar com você. Por isso que você está aqui. Porque Ele te amou primeiro, me amou primeiro. Deus sempre vai dar o primeiro passo em nossa direção. Olha que amor é esse. O texto que o Gabriel leu aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João vai expressar, de tal maneira, não houve palavras para dizer desse amor tão gigantesco, tão extraordinário. Esse Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o amor doador, entregou o seu próprio Filho para cada um de nós. A Bíblia também diz que Deus nos salvou. Lembra do carcereiro de Filipe? O carcereiro que estava lá cuidando de Paulo e Silas quando eles estavam presos, que veio o grande terremoto. Quando o carcereiro ia matar-se porque os presos iriam fugir, Paulo diz, não faças mal a ti, todos estamos aqui. Aquele homem desesperado com aquela situação, vendo que Deus estava ali agindo na vida dos seus filhos, porque os apóstolos, o apóstolo Paulo não estava, irmão, reclamando dentro da cadeia. Em outro momento também preso por causa de Jesus. Irmão, ser preso por algo ruim, tudo bem, mas ser preso por algo bom é difícil aceitar, irmão. Se o camarada cometeu um crime hediondo, sei lá o que foi, ele foi preso, está sendo preso porque ele é um criminoso. Agora, ser preso por falar do amor e por manifestar o amor, por libertar uma alma, por fazer a bondade, é difícil de entender isso. Mas esses que estavam presos por causa do amor não estavam murmurando, não estavam reclamando, não estavam esbravejando, estavam adorando, estavam levantando a sua voz em gratidão e oração ao Senhor. O cárcere se moveu pela glória de Deus. Aquele carcereiro desesperado, achando que todos tinham fugido, já arrumando a espada para matar-se, Paulo diz, não faças tal. Aquele homem disse, varões, o que é que eu faço para ser salvo? Ele faz uma pergunta. E o apóstolo Paulo com muita clareza diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. E eu preciso entender, irmão, que Deus está trabalhando. Mesmo no momento mais difícil da minha vida, Deus continua trabalhando. Aleluia. Irmão, as circunstâncias de fora, elas tendem a dizer para mim e para você que Deus não está trabalhando. Está lá José preso no Egito, injustamente de novo preso. Está lá preso sem entender o que está acontecendo. Não tinha feito nada de errado. E todas essas situações vão dizer assim, você está preso, Deus é injusto com você, você não fez nada de errado. Ou talvez você pode dizer assim, eu só faço bem, só pratico bem, eu sou uma bênção. E por que isso está acontecendo comigo? Deus responde para você nessa noite, a Bíblia responde para você nessa noite, Deus está trabalhando. Ele continua trabalhando, irmão. Mesmo que eu e você não entendemos os processos em nossas vidas, a Bíblia diz que Ele nos transformou, 2 Coríntios 3,18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Por que nós estamos aqui? Culto após culto, adoração após adoração, oração após oração.
vida em Deus, a busca pelo Evangelho, a busca pelo Senhor, para uma transformação, uma renovação na nossa identidade. Amém? Nós saímos daqui, irmão, com identidade de filho de Deus, de alguém que segue a Cristo, de alguém que serve a Cristo, de alguém que é diferente e que faz a diferença na sua vida. É isso que a Bíblia diz, que Ele nos fez filhos e Ele nos transforma de glória em glória. A necessidade de buscarmos o Senhor, de estarmos juntos como igreja, de sermos ministrados pela Sua palavra. Quanto de Deus já recebemos aqui nessa noite, desde o início? O Senhor tem falado conosco e continua falando aqui nessa noite. Abra sua Bíblia de novo aí, Filipenses 1, versículo 6. Deixa aberto comigo. Tendo por certo isto mesmo. O que é isto? Ele está dizendo, estou convencido. Está expressando uma confiança profunda. Essa palavra aqui, a palavra grega desse contexto aqui é pepeitos. Sugere uma certeza, uma firmeza baseada na fé e na experiência cristã. Paulo está dizendo assim, eu tenho uma convicção, eu estou convencido que aquele que em vós começou a boa obra se refere à salvação, à transformação espiritual que Deus iniciou em cada um de nós, inclui a justificação, sermos justificados, declarados justos diante de Deus, e o processo contínuo de santificação até Jesus voltar. O que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo assim, eu estou convencido de que aquilo que Deus começou em você, eu tenho uma certeza, uma firmeza, que está baseada na fé e na experiência com Deus, que aquele que começou essa obra, ele vai terminar. Ele está trabalhando na sua vida espiritual, Ele está trabalhando na sua casa, está trabalhando na sua mente, no seu coração. Paulo estava dizendo, eu tenho essa convicção, que porque quem começou a obra não foi homem, foi Deus. Irmão, diferente de mim e de você, Deus termina as suas obras. Eu vou mostrar para você na Bíblia que Deus termina a obra. Não é como a gente, irmão, que deixa por fazer. Começa um curso, para no meio do caminho. Eu não sei, há tantas coisas que eu poderia falar aqui, mas começa e para no meio do caminho. Começa legal, vai bem, daqui a pouco desanima, fica murcho, acaba, para. Deus não é assim, irmão. O que Ele começou, Ele vai terminar. Aleluia. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la, diz o texto aí, aperfeiçoará a sua obra. O que Paulo está seguro falando disso aqui? Que quem começou é fiel para dar continuidade até a perfeição. E implica no que? No nosso crescimento espiritual. O crescimento espiritual de cada um de nós é garantido pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor que começou a obra. Lembre-se que Ele não vai deixar pela metade aquilo que Ele começou na sua vida. Agora Ele fala assim, até o dia de Jesus Cristo, ou até o dia que Cristo voltar. O que esse texto ou essa frase diz? Quando Jesus aparecer, quando Jesus vier nas nuvens, fala do futuro, quando Ele vier para julgar a humanidade, quando Jesus vier para buscar os escolhidos, e automaticamente vir com o seu juízo para a humanidade, nós subiremos em glória com Ele para a eternidade, porque a sua fidelidade dura para sempre. Nós estamos nas mãos do Senhor e nada vai deter o trabalhar de Deus em nossa vida. Amém? Diga para o seu irmão, irmão, você está pego. Já era, irmão. Está pego, irmão. E está pego. Então, se Ele começou, há uma certeza que Ele vai terminar. Há uma certeza, a obra dEle é uma obra de aperfeiçoamento. Ninguém aperfeiçoa como Deus, irmão, porque só Ele é perfeito, e tudo que Ele faz é perfeito. Ninguém pode deter o que Deus vai fazer. Amém? Ninguém pode deter as ações do Senhor. Ninguém pode impedir Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Ninguém pode. O homem pensa que pode, pensa que foge de Deus, pensa que pode fazer o que quer fazer. Lembra lá do jovem que pediu a parte da sua herança e fugiu? E foi embora para viver a sua vida? Que desejo é esse tão estranho de ficar longe do pai? Que desejo é esse tão estranho de ficar longe da família, longe dos irmãos?
Que prazer é esse de viver de forma autônoma do meu jeito, que não vai dar certo? E nós vimos ali que não deu certo, ele precisou voltar, reatar os seus laços com o pai. Qual era a postura do pai? De espera, de esperança, aguardando o filho voltar. Dentro desse processo do trabalhar de Deus, o filho que está fora também precisa se arrepender e reconhecer que saiu e fez coisa errada para voltar para o seio do pai. A obra do Senhor continua acontecendo em nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias no capítulo 18 agora comigo. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Antes eu quero ler João 5,17. Palavras do próprio Jesus. Jesus disse-lhes: mas meu pai trabalha até agora e eu também. Meu pai trabalha até agora e eu também, Jesus disse. Olha Jesus falando que Deus está trabalhando. Meu pai trabalha até agora e eu também. Jeremias 18, do 1 ao 6, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Versículo 5: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Vou colocar aqui, ó igreja. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, ó igreja. Jeremias era um profeta, um homem que ouvia a voz de Deus. De repente Deus diz para ele: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. A casa do oleiro era embaixo. Onde se encontra o barro? O barro está no vale, nas partes mais baixas, mais fundas. Então lá, na parte baixa, Jeremias desce e ele vai contemplar o oleiro trabalhando na roda. Então o oleiro pega um monte de barro, irmão, barro que você quando pisa, você sacode o pé e você esfrega o pé para tirar o barro do seu pé, o barro, aquele barro sujo, aquele barro vermelho, aquele barro que quando você olha para ele, ele não serve para nada. O oleiro pega aquele barro, aquele monte de barro, coloca na roda, e a roda girando, e ele começa a dar um molde naquele barro desprezível. Aí Deus diz: Jeremias, vai lá, desce na casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Que lugar é esse incomum de ouvir as palavras de Deus? Normalmente se ouve a palavra de Deus no templo. Vou dizer aqui no contexto de Jeremias, na sinagoga, na reunião em uma casa. No nosso contexto hoje, na igreja, na reunião de uma casa, uma reunião familiar, um culto no lar, onde se ouve a palavra de Deus? No templo. Mas Deus diz: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Lugar incomum de ouvir a palavra de Deus, lugar incomum de ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Sabe por quê, irmão? Esse ambiente aí é um ambiente que Deus fala e trabalha, um ambiente que Deus trabalha e que Deus fala, a casa do oleiro. Então vamos tirar a casa do oleiro aqui, vamos tirar aqui, igreja, nessa noite, e colocar casa do oleiro. Viemos para a casa do oleiro, esse ambiente onde Deus trabalha e Deus fala. Deus está trabalhando, está falando com você. Deus está falando com você, está trabalhando na sua vida. Aí Jeremias está olhando o oleiro. Jeremias não entende nada de barro, irmão. Jeremias não entende nada disso, não é a área dele, ele é profeta. Talvez havia um questionamento no coração dele: por que Deus quer que eu desça lá na casa do oleiro para ficar vendo o oleiro mexendo no barro? Não faz sentido isso. Mas quando Jeremias começa a contemplar o oleiro trabalhando com o barro, Deus não fala nada. Do versículo 1 ao versículo 4, Deus não fala nada. Eu vou ler de novo.
A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ponto, te farei ouvir as minhas palavras. E aí o verso 4: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos do oleiro fazer. Deus não está falando nada. O que Jeremias está vendo? O oleiro está fazendo um vaso com o barro, de repente o vaso quebra. O que o oleiro faz? Joga o barro fora? Não, ele pega o barro e começa a dar o molde de novo, irmão. E aí a Bíblia diz que o oleiro queria fazer um vaso conforme parecesse bem aos seus olhos fazer. Não eram os olhos de Jeremias. A obra que Deus está fazendo na minha e na sua vida não é segundo os olhos da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, da sua família. Não é segundo os olhos do seu irmão, do seu vizinho, do seu parente. A obra que Deus está fazendo na minha vida e na sua é segundo os olhos dEle, é segundo a vontade dEle, segundo o propósito dEle, segundo a vontade e o chamado dEle, a obra dEle. Aí o vaso quebra, o oleiro olha para o barro e diz: não está bom, eu quero fazer outro vaso. E começa a dar o molde novamente. Versículo 4, olha então o versículo 5 agora, Jeremias 18. Depois que o vaso quebra e o oleiro põe as mãos de novo no barro para fazer um outro vaso segundo o seu desejo, o verso 5 diz: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, ó igreja. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, ó igreja. Aleluia. Aleluia. O que Deus está fazendo aqui, irmão? Pastor, mas é Jeremias lá atrás, o profeta. Momento difícil de Israel, período de cativeiro, período de perseguição. Deus está trabalhando no coração do seu povo. Irmão, todo dia Deus vai trabalhar em você e em mim. Todo dia Deus vai arrancar coisas da gente, irmão, e vai colocar coisas na gente. Amém? Todo dia, irmão, Deus vai usar uma circunstância. Deus usa um passarinho, Deus usa uma criança, irmão, Deus usou uma jumenta na Bíblia para falar com um profeta. Aí tinha um cara chamado Balaão, falou assim, Balaque falou assim: Balaão, vai lá e amaldiçoa Israel, amaldiçoa Israel. Aí Deus disse: não, Balaão, não amaldiçoa, abençoa. Olha o poder que eu e você temos de abençoar ou de amaldiçoar. Deus disse: Balaão, abençoa Israel. Balaque dizia: não, amaldiçoa Israel. Aí Balaão ficou naquela coisa, irmão, porque tinha dinheiro envolvido, tinha prata, tinha ouro. Não, eu vou te dar tudo isso aqui, ó, se você amaldiçoar. Eu vou te dar esse carro de boi cheio de ouro maciço, de prata. Vai lá e amaldiçoa. Aí Balaão ficou meio balançado, irmão. Se ouve, obedece a Deus, ou se ouve, obedece o homem. E sabe o que Balaão fez? Balaão montou na mula e foi para amaldiçoar. Ele está seguindo o caminho dele, a mula está indo, irmão. Lá na frente aparece um anjo enorme. O anjo aparece e o profeta não vê o anjo. A visão dele espiritual está tão cega, ele está tão cego espiritualmente, porque ele está querendo fazer algo que não é de Deus. E aí um anjo aparece na frente dele. Quem que vê o anjo? A mula, irmão. A mula. Você já viu a mula vendo o anjo e o homem não vendo o anjo? Tem animal vendo o anjo e tem homem não vendo o anjo. E diga-se de passagem, o homem que não está vendo o anjo é o profeta. Aí o homem que não está vendo o anjo montado na mula, a mula quando vê o anjo, ela empaca, irmão, ela para. E o que o profeta faz? Ó, chicote nela. Vamos embora, eu preciso ir lá porque eu tenho que fazer alguma coisa importante para mim. Quando ele bate na mula, irmão, a mula recua, não vai, porque o anjo está na frente. Deus abre a boca da mula e ela fala: por que você está me batendo? Você já viu isso aí, irmão? Um homem, por não ser espiritual, não vê um ser espiritual, um animal, em um ser irracional. Deus abre a visão espiritual, ela vê o anjo.
O homem mesmo assim, não compreendendo o que está acontecendo, bate nela. Deus abre agora a voz para ela e ela fala. É a primeira vez que eu vejo um bicho falar. A mula falou: por que é que você está me batendo? Então, irmão, muitas vezes nós queremos ir por um caminho que não é o caminho que Deus projetou. Nós queremos trilhar por aquele caminho, sendo que Deus não nos projetou naquele caminho, é por o outro lado. E a gente insiste. Deus às vezes manda um anjo, a gente não vê, irmão. Aí Deus pode usar uma situação drástica para nos fazer voltar para o caminho que Ele tem. Balaão passou por essas circunstâncias aí. Foi terrível isso com ele. Agora, dentro do contexto que eu estou falando aqui, o Jeremias estava lá vendo o homem mexer no barro. Aí Deus vai falar com ele depois do trabalhar do oleiro. Porque às vezes Deus está trabalhando e eu e você não estamos vendo. Ele não está falando, mas não significa que Ele não está trabalhando. Amém? Jeremias estava lá olhando e o homem trabalhando no barro. Ele não estava ouvindo nada de Deus. Deus falou que ia falar com ele na casa do oleiro. Quando o oleiro acaba o vaso, e o vaso de acordo com a vontade do oleiro, quando ele acaba de fazer o vaso, Deus fala. Então eu quero concluir que Deus primeiro trabalha e depois Ele fala. A gente quer que Deus fala primeiro. A gente é ansioso por natureza. Deus não falou comigo, então eu vou fazer. Não, não é você que vai fazer, irmão, é Ele que vai fazer. Mas primeiro deixa Ele fazer, depois Ele vai falar. A gente quer que as coisas aconteçam ao contrário. Primeiro eu creio, depois eu recebo. Primeiro eu oro, depois eu recebo. Não, eu quero receber primeiro, para depois nem orar e nem falar nada. Aí Jeremias está olhando, não está ouvindo. Ele está olhando, não está ouvindo. Deus está trabalhando naquele barro, irmão. Sabe quem que é aquele barro lá? É você, irmão. É isso, sou eu. Bata no seu peito e diga: sou eu, Jesus. Esse barro é você. Aí Deus está dando molde, ó. Deus está dando molde. Deus coloca as mãos dele. O oleiro é Deus. Deus coloca a mão dele. E está na roda, irmão. Está na roda. A roda é a vida, ó. A roda é a vida, o dia a dia, circunstância, trabalho, casa, filho. É a vida, é a vida. Você está na roda, a roda, vai trabalhar, volta, vai. É a circunstância, vem, vai, volta, vai. Acontece algum problema, acontece alguma coisa boa. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ai, mas às vezes acontece alguma coisa ruim, você não dá glória a Deus, você reclama e murmura. Tinha que ter dado glória a Deus lá. Aí continua ficando ruim, até você dar glória a Deus para poder ficar bom. E aí você está na roda, está rodando, e Ele está com a mão, irmão. Enquanto diante do dia a dia da vida a gente não entendeu o que é dar graças e ser filho fiel, Ele vai estar com a mão. De repente você quebra, eu e você, nós quebramos na mão dele. Aí Ele dá uma olhada e fala assim: não está legal, não está do jeito que eu quero. Ele põe a mão de novo, irmão, pega nesse barro de novo, põe a mão de novo e vai dando um molde. Nós estamos na vida, estamos caminhando. Deus trabalha no nosso dia a dia. Aí Ele põe a mão, quando Ele perceber que está bom, Ele para. Ele para, porque o vaso está pronto para cumprir o seu propósito. Aí Deus fala com Jeremias. Deus fala: está vendo, Jeremias? Você acha que eu não posso fazer como fez esse oleiro? Eu sou o oleiro e você é o vaso nas minhas mãos. Isso significa que Deus está trabalhando, irmão, e eu e você não podemos sair fora desse propósito. Nós temos que estar debaixo dessa vontade de Deus. Quem pode contender com o oleiro? Irmão, tem vaso de barro que contende com o oleiro, quebra. Porque se estamos na mão dele, podemos quebrar a qualquer momento. E aí o Isaías vai dizer assim no capítulo 45, verso 9: ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre os cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: o que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Será que um barro vai contender com o oleiro? Aí Isaías 64, 8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro,
e todos nós a obra das suas mãos. Eu preciso entender isso, irmão, e você precisa entender isso, que todo dia Deus está trabalhando em nossa vida, dando um molde para o propósito que Ele tem, e às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, porque o que Deus está preparando, projetando é melhor. O texto que a Cira leu aqui de João capítulo 15, quando Jesus diz que Ele é a videira, o Pai é o lavrador. O Pai é o lavrador, você entendeu, irmão? Jesus é a videira, e que a videira produz o quê? O quê? Que fruto? Achei que você ia falar que era abacate. Uva. Aí o Pai é o lavrador. O que o lavrador faz? Jesus é a videira, eu e você somos os galhos, os ramos. Onde que dá os frutos? Nos ramos, de você, de mim. A gente está em Jesus, mas ninguém vê Ele, ninguém está vendo Ele. Mas quando os frutos aparecem na sua vida, todo mundo vê Jesus. Olha, ela está com Deus, hein? Deus é na sua vida, hein? Deus é na sua vida, hein, irmão? Deus é na sua vida, hein, irmã? Quantos frutos, hein? Glória a Deus. Aí as pessoas vão ver. Só que, irmão, tem um lavrador. O que o lavrador faz? O lavrador tem uma tesoura, irmão. E com aquela tesoura ele vai lá podando os galhos, os ramos que não devem ficar na videira. E aí de vez em quando, nesse trabalhar de Deus, a gente sente um corte aqui, um corte ali. Por que eu não posso? Por que Deus não permitiu? Por que essa porta que eu tanto queria, eu queria essa, não abriu? Porque não era para você, irmão. Porque não era para você. Aí você quer insistir, vai dar problema. Aí corta aqui, corta ali, você fala, poxa vida, mas eu queria. Não era. Porque o lavrador está cuidando, Deus está trabalhando e nada foge das suas mãos. Está tudo no controle dele, eu quero te dizer nessa noite. Você entenda isso, está tudo no controle dele. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. O tesouro está onde? Eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo, irmão. Aonde que os bilionários guardam os seus tesouros? No banco, não é, irmão? No banco, no cofre super protegido. Eles guardam os tesouros no lugar de segurança máxima nesse mundo. Mas aonde é que Deus guarda tesouro? Aonde? Vasos de barro. Eu e você guardamos tesouros em lugares de segurança. Deus guarda tesouro em vaso de barro. Agora deixa eu falar para você, irmão, nesse processo diário de viver com Deus no Evangelho, você acha que Deus vai guardar o tesouro dele em qualquer vaso? Você acha que Deus vai guardar o tesouro dele em qualquer vasinho velho rachado, deformado, todo cheio de carruncho? Você acha que Deus vai guardar o tesouro dele em vaso cheio de carrapicho, de garrancho, cheio de pedaceira de pau, de coisa torta? Você acha que ele vai guardar? Não. É por isso que nós estamos aqui. Porque ele está, ó irmão, ó, com as mãos trabalhando na minha vida, na sua vida, para colocar o melhor dentro de mim, de você. O melhor dentro de mim, da minha casa, da minha família, da sua casa. Primeiro Deus trabalha, depois Ele fala, irmão. Por isso Ele fala, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder e a glória seja de Deus, não de nós. A glória é dele. Aí Ele fala assim, vamos voltar de novo, em tudo somos atribulados. É o dia a dia. Tribulações, preocupações, o viver diário. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. E qual que é a diferença da tribulação para a angústia aqui? A angústia é dentro, irmão, a tribulação é fora. Crente, filho de Deus, filha de Deus, não vive na angústia, no poço da angústia, não. Pode passar por momentos de angústia, mas não vive angustiado. Então ele diz,
em alguns momentos angustiados, atribulados, mas não angustiados, perplexos diante de situações em nossa vida. Mas ele diz: não, mas não desanimados. Tem alguém desanimado aqui hoje? O Senhor está animando você, está te levantando, Ele está trabalhando na sua vida. Perplexos, mas não desanimados. Aí ele fala perseguidos, o contexto dele, perseguidos, mas não desamparados. Por que não desamparados? Porque Deus sempre está presente, Deus sempre está cuidando, Deus sempre está no controle. Aí ele fala assim, mas não desamparados sim, porque Ele está junto. Aí ele fala abatidos, mas não destruídos. Abatidos sim, em momentos circunstanciais difíceis da vida, abatidos sim. Nem sempre, irmão, a gente está de cabeça erguida, mil maravilhas. De vez em quando a gente se abate com situações. Mas ele diz abatidos, mas não destruídos. Amém? Por quê? Porque você é um vaso de barro. Eu sou um vaso de barro. E tudo isso vem no vaso de barro. O vaso é frágil, mas o que está por dentro, irmão, dá segurança e poder para manter esse vaso inabalável. Aleluia! Nós sentimos tudo do lado de fora, as crises e os problemas, mas nada afeta o lado de dentro, porque dentro está Deus. O Senhor está no controle, está trabalhando de dentro para fora. Entendeu? De dentro para fora. A gente quer ficar vendo do lado de fora, Deus está trabalhando por dentro, irmão. Jeremias estava lá num lugar improvável de ouvir a voz de Deus, mas Deus estava mostrando para ele: está vendo? É o que estou fazendo. Eu estou com a mão. Deus está falando para você: eu estou com a mão nessa causa, estou com a mão nessa enfermidade, estou com a mão nesse problema, estou com a mão nessa dúvida. Deus está trabalhando nessa noite. Aleluia! Deixa eu terminar, irmão, aqui, versículo 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. No mesmo texto, 2 Coríntios 4, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Mesmo que você não veja, continue crendo. Aleluia. Não nos atentando nós para os momentos de dificuldades temporais, para aquilo que nós vemos. Paulo está dizendo assim: não pare nessa dificuldade, não pare aí, olhe para cima, lá está a sua redenção.